eu sou o servo missionário Roberto. Sabe qual é a rincha do protestante? Que ele não tem a chave, eles não têm o pastoreio, suas igrejas é vida de homens, não tem imagem via sacra de servos, né, e pessoas que encerraram a sua fé na santidade, que são os pais da igreja, né, que são católicos. Essa é a rincha do protestante, que é mais um protestante da Igreja Universal. Né? O que é idolatria? É porque muitos são idólatras, sem saber. Olha só, cara, o argumento desse cara. É simples, ele vai usar em Coríntios 10, 14. É simples entender esse texto. Ali fala, ó, portanto, caríssimo, meus, fuja da idolatria. Ele só usa esse versículo para tentar perseguir a igreja. Falar que as imagens de escultura são imagem pagã, imagem de ídolo, como diz o Paulo Júnior, né? Que a igreja católica ela é uma igreja pagã. Então, se você for ver a visão desses protestantes, o Espírito Santo errou. Cristo errou de deixar o pastoreio a Pedro. Cristo errou de ter fundado essa igreja lá na cruz. Quem está certo é o protestantismo, que veio 16 séculos de atraso e também que é fruto da igreja. Membro da igreja. A maioria dos hereges sai dentro da igreja. Que interessante, né? Para perseguir a igreja. Olha só que interessante. Vou dar um resumido aqui, porque ele fica contando história, depois, como todos, né? Mas não prova nada na Bíblia. E sempre prestar atenção a quem está falando e para quem essa pessoa está falando. Então, a carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, aos cristãos em Corinto. Corinto, essa cidade ali na Ásia Menor, onde havia uma igreja cristã. Então, sim, igreja não, comunidade. E que tem acesso à sede. Essa comunidade ali em Coríntios, na Ásia Menor, é uma comunidade que o próprio Paulo fundou ela. Que faz parte do corpo místico, da igreja mística e do pastoreio de Pedro. Aqui está tendo uma confusão de carne esmolada aos ídolos, etc., mas não fala de imagem, escultura via sacra. Eles vão tentar jogar esse texto, essa tática, essa malícia para perseguir a igreja católica. Olha só que interessante. Ó. O único Senhor. Por isso ele não aceita que alguém seja idólatra. O que é ser idólatra? A palavra idólatra, idolatria, vem de ídolo. Ou seja, que você tenha qualquer coisa ou pessoa como um ídolo na sua vida. E o que pode ser ídolo? O que pode ser um ídolo na nossa vida? O que é um ídolo? Ídolo é alguém que você coloca num pedestal. É alguém que você admira. A quem vai a sua admiração, o seu respeito, vai a sua força, os seus recursos, a sua atenção. Aqui ele vai tentar enrolar um pouco, mas vamos ver um ponto central. País que promove a veneração de imagens. Não é isso? Sim ou não? Aqui ele já está falando da Igreja Católica. Quer dizer, as pessoas não leem a Bíblia. As pessoas que aceitam esse tipo de prática, conhecido como idolatria, apesar de que, ultimamente, eles mudam o termo e falam, não, nós não adoramos as imagens, nós apenas veneramos as imagens. É a mesma coisa. Muda a letra, muda o vocabulário, mas é a mesma coisa. Porque... Não é a mesma coisa, pastor. Adorar é uma coisa. A idolatria é uma coisa. Veneração é outra coisa. O que é uma veneração? O que é adorar? Adorar é um sentimento. E veneração que é um culto de honra, de respeito. Que interessante, tem diferença. Não é que a gente mudamos um I, um A. Não, nós seguimos a tradição. Nós seguimos o magistério. Nós temos uma igreja fundada e edificada sobre o fundamento dos apóstolos, que seguiu essa analogia, e também os pais da igreja defenderam essa tese.
as imagens, a escultura, as relíquias, né? O catecismo também defende também. Olha só que interessante. É o mesmo argumento de todos protestantes. Todos. Se você catar Júnior Trovão, Cila Malafaia, Rodrigo Silva, é a tática de todos protestantes. Mas vamos refutar esse cara com um trecho da tradição. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, na igreja primitiva lá do 1º e 2º século. Já tinha essa veneração. Ó, já na igreja primitiva, a veneração aos santos, as relíquias do santo. Santo Irineu foi bispo da Antioquia no século 1 e 2. Relato do seu martírio foi escrito de um de seus seguidores, quer dizer, de um de seus discípulos, né, que acompanharam em sua jornada até o martírio em Roma. Nesse relato vem com a prática da veneração das relíquias e dos santos. Se desde o relato remoto dos tempos, olha só que interessante, do cristianismo. Olha, aqui ele diz nos escrito, martírio de Santo Irineu de Antioquia, no século VI, capítulo 6, né, da patrística, né? Século 1 e 2, a patrística no capítulo 6. Apenas as partes mais duras de sua relíquias sagrada foram deixadas, as quais foram transportadas para Antioquia e envolta em linho como um tesouro inestimável, deixado para a Santa Igreja pela graça que estava no mundo na sua morte, né? A relíquia, o que é? É os seus troços, seu martírio ali no século 1 e 2. Olha só que interessante, né? Já defendia essa prática. Os primeiros cristãos. Não é essas igrejas aqui, Universal, Assembleia, Adventista, essas igrejas que vêm de homens. Lá nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento, que você lê depois lá em Êxodo, capítulo 20, o primeiro dos 10 mandamentos diz: não terás outros deuses diante de mim. Não os farás, não os terás, não te curvarás a eles. Não farás imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, ou na terra, ou debaixo da terra. Eu sou o único Deus. Então, as pessoas aceitam ter imagens e supostamente não é para lembrar do santo. Quando a Bíblia fala de santo, ela não está falando de imagens. Quando você lê na Bíblia santos, a Bíblia se refere como santos os cristãos, que eram pessoas vivas. Você que é cristão, você é um santo. Porque a palavra santo se... Ó, a pregação desse cara, totalmente nada a ver. Nada a ver. Simplesmente, o pastor, esse templo do rei Salomão aí, que de Macedo fundou, é um templo que tem a imagem, que tem a Arca da Aliança com 2 querubins, não é 2 imagens? E ainda vocês ressuscitaram o sacerdote araônico ainda. Interessante, né? Eles falam da igreja católica, mas tem diferença da imagem lá no templo do rei Salomão e a imagem da igreja católica. A imagem da igreja católica ela é consagrada por quem? Pelo bispo, pelo sacerdote que tem autoridade. E a da Universal, quem consagrou essas imagens? É de Macedo, que se auto-ungiu bispo. Auto-ungiu. Quem enviou vocês? Ninguém. Roma 10 que pregaram se não for enviado. Nós temos o fundamento dos apóstolos. Nós temos pais da igreja que são sucessores dos apóstolos. Nós temos bispos que são sucessores dos apóstolos. Engraçado, ele fala que é santo aquele que está vivo, aquele que está morto não pode ser santo. Olha que interessante, né? É fácil distorcer essa pregação desse pastor. Fácil. É só Hebreus. Você catar Hebreus 11, 1 e 2. Olha só que interessante, ó. Hebreus 11, ó. A fé é o fundamento da esperança.
é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Como não, o pastor? Quem são os antepassados? Antepassados? Moisés, Davi, profeta Elias, profeta Eliseu, etc. Abraão, Isaac, Jacó. Olha só que interessante. Se você for catar mais além e mais a fundo, pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Pela fé, ofereceu a Deus um sacrifício, Abel, bem superior ao de Caim, e merecer ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ele que, apesar de sua morte, ainda vive. O 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte, e não foi chamado porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se chegar a ele é necessário que se creia primeiro que ele existe e que recompensa os que o procuram. Olha só o 7. Pela fé, a palavra de Deus foi... Deus não é, foi... Olha, se você ver aqui, pastor, tem uma listagem dos santos. E ainda, se você for mais além, é Hebreus 12, 22. Vós, ao contrário, vós aproximaste da montanha de Sião, da cidade de Deus vivo, da Jerusalém celeste, das miríades de anjos, da Assembleia Festiva do primeiro escrito no livro do céu, e de Deus, juízo universal das almas dos justos que chegaram à perfeição. Tanto a patrística e a Escritura defende essa tese. E se você for catar ali, o catecismo da igreja, olha só, uma relíquia do século III, a imagem de Nossa Senhora com Jesus no colo e Balaão apontando a estrela. Que século é esse? Fragmento de um afresco encontrado da catatumba de Priscila, Roma, início do século III, a mais antiga imagem da Sagrada Escritura. Que interessante. No século III, nas catatumbas. Que interessante. Eles usam esse texto aqui, costura a Bíblia. Costura. Mostrou lá em Coríntios 10. Agora mostrou Êxodo 20, versículo 3. Não terá outros deuses diante de minha face. Deuses. E se você focar aqui, uma página, 2 páginas, 3 páginas, Êxodo 25, 18 a 2, fará 2 querubins de ouro, fará de ouro batido nas duas terminadas da um de um lado, outro de outro lado, que Deus está proibindo, pastor, é imagem de ídolos, de deuses, de entidade, de divindade, para prestar culto e adorar. O Senhor não cede a sua glória com ninguém. Glória do que? De ser Deus como Ele. Interessante. Mas honrar teu pai e a mãe, honrar os santos, honrar. Se você focar aqui, Hebreus 13, lembrai-vos de vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus, considerando como souberam encerrar a carreira, imitando-lhe a fé. Imitando a fé. Lembrai dos vossos guias. Quem são esses guias? Os santos que foram martirizados, que a igreja venera e presta culto de honra, culto de veneração. Vocês têm uma relíquia aí que vocês fizeram. Cada aliança. E aí, pode? Significa separado. Não significa uma pessoa com uma auréola aqui, vestidinha de branco, de branquinho, com um anjinho com uma asinha atrás e uma auréola aqui, sou um santo. Não é isso que é santo. Santo, no sentido bíblico, é uma pessoa que se separou do mundo, se separou das formas mundanas para viver para Deus, quer dizer, viver separado. O cristão vive separado do mundo. Não é assim? Se você é cristão, você não se mistura com o comportamento do Claro que vocês não se misturam com os cristãos aí. Vocês descem de helicóptero para celebrar o culto aí.
no tempo do rei Salomão. Que interessante, quando o povo vai pegando o trem, vai de ônibus, de táxi, vocês descem de helicóptero para celebrar o culto. Isso é interessante, né? Por isso você é separado. Você é santo. As pessoas no trabalho convidam você. Fulano, vamos para tal lugar, vai ter uma festa, vai ter um drink, vai Fiquei ter um enrolando happy muito, hour não fala seu nada. peixe. Interessante. Que interessante. Se você for catar Hebreus 6, ó, 12. E que longe de vós, tornais negligentes, sejais imitadores daquilo que pela fé e para se tornar herdeiro da promessa. Que são os santos. Idolatria escancarada, mas tem a idolatria sutil também. A idolatria que nem a pessoa sabe que ela está idolatrando algo ou alguém. Tem a idolatria do familiar, a pessoa que idolatra. Você viu até o gesto dele igual de Macedo. Do que todos os outros deuses, supostos deuses, esse ídolo chama-se dinheiro. As pessoas pelo dinheiro. Vês os corintianos deixaram de torcer para o Corinthians. Estão falando de Corinthians, pode ser qualquer time. É muito fraco o argumento desse pastor. Muito fraco, muito fraco. Não prova nada. Olha mais uma relíquia aqui. Atos Apóstolos 19. 11 e 12, ó. Deus fazia maravilhas extraordinárias por intermédio de Paulo, de modo que lenço e outros panos que tinha tocado seu corpo era levado aos enfermos e afastava-se dele as doenças e retiravam os espíritos malignos. Olha só que interessante. Se você catar ali, o profeta Eliseu morreu, caiu um homem ali no seu sepulcro e o homem ressuscitou. Nos ossos de Eliseu, né? Que são uma relíquia também. Quando o povo hebreu saiu da terra lá do Egito, tinha uma relíquia também ali. O corpo de José, que permaneceu intacto ali, né? Que interessante, mais outra relíquia. Quando ele saiu dali da terra do pagão dos egípcios, levaram o corpo de José também. Interessante. E se você for catar em 1 Reis 6, do 22, 35, ou Ezequiel 41, 17, 18, ou 2 Crônica 7 até diante, ou 1 Reis 7, 25, 1 Reis 7, 29, você vai ver o templo cheio de imagem e escultura. Em Números 21, 8 e 9, Deus manda Moisés fazer aquela serpente. Do mesmo jeito que foi levantada a serpente, Cristo vai ser levantado. A serpente é a prefiguração de Cristo subindo lá na cruz. Então não tem brecha. Tanto a patrística, tanto a tradição, tanto o catecismo também, ó. Catecismo. Aqui, ó. 2132, ó. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. De fato, a honra prestada à imagem se dirige, ó, a honra prestada à imagem se dirige a quem ela representa, ó. E quem venera a imagem, venera a realidade nela produzida. A honra prestada à santa imagem é uma veneração respeitosa e não uma adoração que só compete a Deus. Os autores de culto não se dirigem à imagem como realidade em si, mas a considera em seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem a Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem, enquanto tal, não termina nesta, mas tendes para a realidade que ela representa. Entanto, ó, o Espírito Santo, para finalizar, para fechar, dá um culto de honra a Nossa Senhora. Tanto o anjo, quando vos saúda, ave cheia de graça, uma reverência, uma saudação de rainha. E o próprio Espírito Santo também dá um culto de honra a Nossa Senhora. Lucas 1,43. De onde me vem esta honra de vir a mãe do meu Senhor? Olha só.
Já no primeiro século, segundo século, Santo Inácio de Antioquia, né, foi martirizado foi martirizado ali em Roma, né, no século I e II. Um dos seus discípulos viu todo esse relato, escreveu e levou essa relíquia para a Santa Igreja, cara. Que é essa relíquia? Suas vestes, seu martírio. Interessante, né? No século I e II. E o Catecismo da Igreja também diz, e a Bíblia também diz. Você vai acreditar nessas igrejas vindas de homens? Que interessante, né? É muito fraco, cara, essas pregações desses caras. Não sei, eu acho que é muito fraca. Os argumentos dele é sempre o mesmo. Se você for catar todos os protestantes aí, ó, que perseguem a igreja, todos os argumentos são tudo igual. Todos. Você pode ver nos vídeos aí, ó, com os pastores que eu estou refutando, é o mesmo argumento, mesma forma de pregar e mesma visão. Em perseguir a igreja, claro, né? Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.